Meu nome é Sérgio. Tenho 44 anos. Moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha com o nome simpático de Vila das Flores, onde as casas se perdem entre mangueiras e jaqueiras, e de manhã a neblina passeia sobre o rio Piracicaba. A nossa casa foi herança dos pais da Cláudia, minha esposa. É uma casa antiga, mas firme, com vigas de peroba que escureceram com o tempo e um piso de madeira que rende sob os pés, principalmente no corredor, onde as tábuas cederam um pouco com tantos anos de correria. A casa sempre tem um cheiro de temperos secos, como orégano e manjericão. Minha sogra, Dona Marisa, todo ano prepara um monte e pendura na despensa, onde as prateleiras quase quebram com o peso dos potes de picles e compotas. De manhã, quando o primeiro raio de sol atravessa a cortina de crochê da cozinha, a casa ganha vida. Cláudia se agita com as panelas na cozinha, preparando um pão na chapa e café com leite, enquanto nosso filho Lucas, um garoto espigado no último ano do ensino médio, anda de um lado para o outro com seus tênis gastos, sempre com fones de ouvido de onde vaza a batida abafada de algum rap ou funk. Eu sou eletricista, trabalho numa oficina na saída da cidade. Minhas mãos estão sempre sujas de pó de isolamento, com vestígios de fios de cobre sob as unhas, e a roupa impregnada com cheiro de fiação e plástico. Mas eu gosto disso, há algo de vivo em como a luz nasce do caos dos fios, ou como o motor antigo volta a funcionar. Cláudia é professora de creche, sempre atarefada. Ora são trabalhos manuais com pinhas para a festinha da escola, ora são as infinitas conversas no grupo de pais, onde as mães discutem qual criança decorou melhor o poema. Nossa vida corre como o rio Piracicaba no fim da estiagem. Calma, sem curvas bruscas, mas também sem grandes emoções. À noite, Cláudia se afunda no tablet, assistindo suas novelas, onde as heroínas ora choram, ora fazem as pazes com os maridos, e eu vou para minha oficina nos fundos. Lá tenho minha bancada, cheia de ferramentas. Um rádio antigo que só pega uma estação local com os sucessos do sertanejo dos anos 90 e o cheiro de óleo de máquina impregnado nas paredes de madeira. Fico mexendo com tomadas, soldando placas ou rolando o YouTube no meu celular velho. Às vezes vejo vídeos sobre restauração de opalas antigos, outras vezes sobre pescaria na represa, onde dizem que tem tucunaré do tamanho de um tronco. Às vezes penso, quem me dera ir pra lá, pra represa com uma vara de pescar, como na juventude, quando a gente fazia fogueira com os amigos e cantava com o violão até de manhã. Mas a vida me engoliu. Trabalho, casa, contas. Nossas conversas, minhas e da Cláudia, são simples. Coisas do dia a dia. O que comprar no mercado? Quanto veio a conta de luz? Se o Lucas não esqueceu de entregar o trabalho de história. Tudo tranquilo, sem drama, mas às vezes me pego pensando que algo está escapando nessa rotina, como se a vida estivesse passando ao lado enquanto eu aperto parafusos ou concordo com as histórias da Cláudia sobre as travessuras na creche. Nos últimos meses minha sogra, Dona Marisa, começou com umas coisas estranhas. Ela tem 62 anos, mas ainda é cheia de energia. Sempre com seu lenço florido na cabeça, com olhos que brilham como os de uma menina planejando uma travessura. De repente ela ficou muito amiga de 3 vizinhas, Beatriz, Helena e Juliana. Todas são mais ou menos da idade dela, na casa dos 50, exceto a Juliana, que deve ter uns 38. Cada uma é como um livro diferente que dá vontade de ler. Beatriz, alta, imponente com os cabelos grisalhos sempre arrumados, parece ter saído de uma novela de época. Seus olhos são aguçados, penetrantes, e o sorriso dela é daqueles que te fazem querer ajeitar a postura. Helena é mais séria, de taier, fala de forma direta, como numa reunião da prefeitura, mas com uma ironia calorosa que a torna mais próxima. Juliana é a mais nova, barulhenta, com uma risada contagiante como um riacho, e sempre com roupas coloridas que parecem gritar, eu cheguei. Eu as conhecia, claro. Um aceno na rua, uma troca de palavras sobre o tempo ou sobre como o cachorro do vizinho de novo cavou o jardim, e cada um seguia seu caminho. Mas a sogra começou a chamá-las para a nossa casa. Ora para um café com bolo de fubá, feito com sua receita secreta, ora para a horta, onde elas capinavam juntas, rindo e trocando piadas, ora simplesmente para sentar na varanda enquanto o pôr do sol pintava o céu de laranja e os pernilongos zumbiam no ouvido. No início de outubro, quando as folhas das árvores na Vila das Flores começaram a amarelar e o ar ficou com cheiro de queimada, Lucas foi com a turma para uma excursão em Petrópolis. Cláudia pegou um turno da noite na creche. Estavam fazendo uma reforma lá, e ela ficou para supervisionar os trabalhadores. Eu estava sozinho em casa, sentado na oficina com um suéter velho e uma caneca de café com a inscrição desbotada, o melhor pai do mundo. Assisto a um vídeo sobre o conserto de um liquidificador antigo.
Adoro esses vídeos onde os caras explicam sem pressa como desmontar um aparelho velho sem botar fogo na casa. O rádio no canto toca baixinho uma música do Skank, e eu cantarolo baixinho, vou deixar a vida me levar. E aí a sogra liga. Sérgio, ela diz, larga esses seus fios e vem pra cá. Estamos na casa da Juliana, uma reuniãozinha quase sem homens. Vai ser bom pra alma. A voz dela está rouca e ela riu de um jeito que quase derrubei a caneca. Você vai gostar com certeza. Preparamos uma surpresa. Fiquei sem reação. Que reunião? Que surpresas? Minha sogra é daquele tipo de pessoa que não dá pra ignorar, como uma ligação de cobrança insistente. Eu disse que ia pensar, e ela já emendou. Estamos esperando às 8. Não se atrase. E traz alguma coisa, não vai chegar de mãos vazias. E desligou. Fiquei sentado, coçando a nuca. Um carrossel na cabeça. Ir ou não ir? Em casa estava um tédio. A televisão já me cansou, e na oficina estava começando a esfriar. Outubro, afinal. E a curiosidade bateu, que surpresa era essa? Vesti uma camisa limpa, de flanela xadrez azul, que a Cláudia me deu no último aniversário. Calça jeans, engraxei os sapatos que eu só uso em casamentos ou no ano novo. Peguei uma garrafa de cachaça artesanal que o sogro faz, de jambu, uns 40 graus. Cheira a ervas e a um verão quente. A casa da Juliana fica a 5 minutos a pé, 2 ruas pra lá, onde o asfalto é rachado e os postes de luz brilham fraco, como estrelas cansadas. A casa dela é pequena, mas o quintal é bem cuidado. Uma varanda de madeira coberta por uma trepadeira, cujas folhas já começavam a avermelhar nas bordas, canteiros com flores de outono, um balanço que rangia com o vento. Chegando perto, a luz da varanda era suave, e de uma caixinha de som antiga saía algo dos anos 2000. Acho que era J Quest, fácil, extremamente fácil para você e eu. E a nostalgia me atingiu, como se eu tivesse 20 anos de novo, correndo com os amigos para o baile no clube da cidade. Juliana me recebe no portão. Ela usa um vestido vibrante verde esmeralda com estampa de girassóis. A barra um pouco acima dos joelhos, e ela está descalça, apesar do friozinho da noite. As unhas dos pés pintadas de um vermelho vivo, brilhando como cerejas sob a luz do poste. Ela sorri, me abraça como um velho amigo que não via há 100 anos. Senti o perfume dela leve, como um campo de flores depois da chuva, com uma nota de amora doce e quente. Sérgio entra, o pessoal já está aí, ela diz, e seus olhos brilham como se ela soubesse de algum segredo. E eu, por enquanto, não sabia de nada. Ela me levou para a varanda, onde a mesa estava posta de um jeito caseiro, mas com alma. Linguiça defumada cheirando a fumaça. Picles de pepino, crocantes. Queijo Minas cortado em fatias perfeitas, pão de queijo ainda morno, claramente da padaria local. No centro, uma travessa com maçãs e uvas, ao lado uma jarra com suco de amora e a garrafa da minha cachaça. A luz do lampião brincava nos copos, e tudo parecia acolhedor, quase mágico, como nos filmes antigos onde os heróis sentam à mesa e falam sobre a vida. Dona Marisa está sentada na cabeceira com seu inseparável lenço de flores, mas seus olhos estão astutos, como os de um gato que sabe onde o creme de leite está escondido. Beatriz à sua esquerda com uma blusa azul marinho. Os cabelos perfeitamente arrumados, brilhando sob a luz como fios de prata. Helena está em frente, de óculos de armação fina, mas hoje, em vez do terninho sério, usa uma blusa de seda creme com um decote generoso, e isso a suaviza, a torna mais próxima. Juliana pegou a garrafa, serviu a cachaça em copinhos pequenos, e a luz do lampião brilhou no líquido como se fosse cristal. Eu me sentei, me sentindo um pouco deslocado, como um estudante que foi convidado para o aniversário de outra pessoa. Começamos a conversar sobre trivialidades. Como andava a oficina, como o cachorro do vizinho de novo cavou a cerca e correu atrás das galinhas, como as chuvas estão alagando as hortas e a batata este ano deu pequena. A cachaça é forte, desce queimando e esquentando a garganta. Eu relaxo, a conversa flui como um rio, sem pressa e confortável. Mas aí Beatriz, olhando diretamente nos meus olhos, diz, Sérgio, você sente falta de atenção? Sua voz é suave, mas seu olhar é como se ela me visse por dentro, até a alma. Eu quase bati o copo na mesa. Ela está sentada com o cotovelo na mesa, o queixo na mão, e me encara como se esperasse que eu me abrisse como um livro velho. Todas ficaram em silêncio, até a música pareceu baixar o volume, embora a caixinha ainda tocasse J Quest. Como assim? Resmunguei, tentando brincar, sentindo minhas bochechas queimarem, seja pela cachaça ou pelo olhar dela. Eu tenho a Cláudia, o Lucas, o trabalho, está tudo normal. Normal, repetiu Juliana, sentando-se ao meu lado. Ela se aproximou um pouco mais do que o necessário.
e eu senti o calor do seu joelho através do jeans. Nós também vivemos normalmente e ela diz. Rimos, trabalhamos, mas por dentro, parece que tem um vazio. Falta alguma coisa, não é? Sua voz é baixa, quase um sussurro, mas nela há uma melancolia que fez algo dentro de mim se contrair, como um fio sob tensão. Eu olhei para ela, seus olhos brilham como lagos ao luar, e neles há algo vivo, real. Depois, olhei para minha sogra. Ela apenas levantou uma sobrancelha, como quem diz, continua, não seja tímido. Helena tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa e se inclinou para mais perto. Falta calor, Sérgio. Sim, quando tudo é família, mas sem faísca. Você é homem, sabe do que estou falando. Sua voz é calma, mas há algo nela que te prende, como um anzol. Beatriz tocou meu ombro, levemente como se por acaso, mas seus dedos demoraram um segundo a mais do que o necessário. Estamos todos entre amigos aqui, ela sussurrou, e seu hálito cheirava a cachaça e algo floral. Não tenha vergonha, conte para nós. Eu sorri, mas por dentro tudo se revirava, como os fios em uma caixa de desjuntores velha antes de um curto-circuito. Que diabo de conversa era essa? Com a Cláudia, tudo é doméstico, já no automático, conversa sobre contas, o olhar cansado dela depois do trabalho, quando ela senta com uma xícara de chá e fica em silêncio, olhando pela janela. E aqui, essas mulheres. Cada uma com seu olhar, sua energia, como se elas soubessem como acender uma lanterna apagada. E a sogra que claramente tramou algo sentada, bebericando sua cachaça e observando, como um diretor em um set de filmagem. O que é isso, Dona Marisa? Vocês enlouqueceram? Eu digo tentando aliviar o clima. Estão me provocando, é isso? A sogra deu um risinho, levantou o copo. E por que não, Sérgio? A vida é uma só, às vezes a gente precisa de uma sacudida. Não é, meninas? Sua voz era calorosa, mas com uma leve zombaria, como se ela soubesse que eu não iria embora. É verdade, concordou Juliana, e sua mão pousou no encosto da minha cadeira, um pouco mais perto do que o normal. Às vezes a gente só precisa se sentir vivo. Eu me aproximei dessas meninas há apenas 6 meses e já entendi que faltava novidade. E para você, Sérgio? Eu me recostei na cadeira, olhei para elas. Beatriz sorria, mas em seu sorriso havia algo predatório, como de uma raposa que avistou a presa. Helena me observava atentamente como se estudasse minha reação, como um engenheiro analisa um esquema. Juliana se inclinou mais perto, e eu senti novamente o cheiro dela. Amora Flores, um verão quente que pareceu voltar por um instante. Dona Marisa levantou o copo mais alto. A vida, disse ela, e para que ela não nos leve de forma chata. Brindamos, o vidro tilintou como um sininho, e eu senti algo tremer dentro de mim. Não sei se foi a cachaça, os olhares delas ou o cansaço dos dias monótonos, mas eu entendi que aquela reunião não era à toa. As conversas continuaram, mas o ar ficou mais denso, como antes de uma tempestade. De repente, Juliana pegou minha mão. Seus dedos deslizaram pela minha palma suavemente, mas com firmeza, como se ela soubesse o que estava fazendo. Ela começou a massageá-la lentamente, olhando nos meus olhos. Seus toques eram leves, mas eu fiquei tenso. Caramba, aquilo era bom, como se alguém tivesse acendido a luz em um quarto escuro. Senti os calos nos meus dedos feitos pela chave de fenda, e as mãos macias dela, que pareciam suavizar essa aspereza. Helena tirou da bolsa um pequeno frasco de loção, colocou um pouco nos dedos e, sem dizer uma palavra, pegou meu pulso. Suas mãos estavam frescas, mas macias como veludo, e ela esfregava a loção em movimentos circulares, que espalhavam um calor pela pele, do pulso ao cotovelo. Você se descuidou completamente, Sérgio, disse ela baixinho, com um leve sorriso, mas em sua voz havia algo quente e cuidadoso, como se ela não estivesse falando apenas da loção. Beatriz se inclinou para mais perto. Seus cabelos tocaram levemente minha bochecha, cheirando a algum perfume floral, talvez jasmim. Ela ajeitou a gola da minha camisa, demorando os dedos onde meu pulso de repente começou a bater mais rápido. Um homem também precisa de cuidado, disse ela, quase num sussurro, para ser envolvido por todos os lados. Você não é de ferro. Eu dei um risinho, tentando esconder o constrangimento, mas por dentro tudo fervia, como um transformador antes de uma sobrecarga. Fazia muito tempo que eu não sentia tanta atenção. Não aquela da família quando a Cláudia pergunta se eu comi ou joga as meias na minha direção para eu colocar para lavar. Isso era diferente, vivo, quase palpável, como a corrente passando pelos fios. Com a Cláudia tudo virou hábito, jantar, novelas e o olhar cansado dela quando adormece no sofá, enquanto eu fico com uma cerveja e o futebol. E aqui 3 mulheres, cada uma com seus gestos, seus olhares.
E a sogra, que parece ter armado tudo isso, sentada um pouco afastada, bebendo sua cachaça e observando com um sorriso, como se soubesse o que viria a seguir. De repente, uma sombra passou atrás da cerca. Fiquei tenso, meu coração deu um pulo. Seria um vizinho? Um cachorro? Juliana se levantou, fechou as cortinas da varanda, e a luz ficou mais suave, mais íntima, como num café antigo onde as velas tremem sobre as mesas. Cheirava a cachaça, a dama da noite que crescia perto da cerca, e a algo quente como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. A conversa cessou, mas o silêncio não era vazio e sim vibrante como uma corda esticada. Helena olhou para mim, e seus dedos ainda repousavam no meu pulso. Sérgio, disse ela, e sua voz era como um sussurro do vento. Você já pensou no quanto está escondido dentro de você? Não o eletricista, não o pai, mas o homem. Eu queria brincar, mas as palavras ficaram presas na garganta, como se alguém tivesse desligado o disjuntor. Juliana voltou, sentou-se mais perto. Seu joelho tocou levemente o meu, e eu senti o calor através do jeans. Beatriz colocou a mão no encosto da minha cadeira, e senti o calor de sua respiração com cheiro de amora. Todos nós às vezes esquecemos quem somos, acrescentou ela. E então alguém nos lembra. E é como acordar. Dona Marisa levantou o copo. Ao despertar, disse ela, e todas riram. Mas o riso tinha um subtexto, como se todos soubessem que estavam jogando um jogo, mas ninguém dizia as regras. Bebemos, conversamos, brincamos, mas eu senti algo novo. Como se um interruptor tivesse sido virado dentro de mim, e a corrente começou a fluir por fios há muito abandonados. Graças a Deus, nenhum vizinho mais apareceu para espiar, e a noite passou como um sonho quente, onde tudo é possível, mas nada ultrapassa a linha. Ficamos sentados até meia-noite, até que as estrelas brilhassem mais que o lampião e o ar ficasse mais frio. Juliana trouxe cobertores, cobriu a todos, e seus dedos, ao tocar meus ombros, demoraram-se como que por acaso. Eu olhava para elas, para essas mulheres, cada uma um enigma, e pensava no que viria a seguir. A manhã chegou cinzenta com cheiro de folhas molhadas e o latido distante de cães. Cláudia ainda não tinha voltado do turno. Lucas estava em Petrópolis. Acordei com um leve peso na cabeça, seja da cachaça ou das conversas de ontem. Na cozinha, encontrei um bilhete na geladeira. Sérgio, foi ótimo. A caligrafia de Juliana arrumada com um floreio, como a de uma estudante que capricha nas letras. Fiquei ali, olhando para aquele papel, enquanto os momentos de ontem giravam na minha cabeça. Os dedos dela na minha palma, a frescura das mãos de Helena, o olhar de Beatriz que me dava arrepios. Fui até o espelho do banheiro, encarei meu reflexo. O mesmo rosto, rugas ao redor dos olhos, a barba por fazer, mas os olhos, eles estavam diferentes. Não cansados, não apagados, mas vivos como se alguém os tivesse conectado a uma nova rede. Eu não sentia culpa, mas também não sabia como chamar aquilo. Não ultrapassamos nenhuma linha, mas algo em mim mudou, como se alguém tivesse tirado uma capa empoeirada de um motor há muito esquecido. Durante o dia, encontrei Beatriz no supermercado. Ela estava perto das verduras com um vestido cinza claro. Seus cabelos brilhavam ao sol como prata derretida. Ela me viu, sorriu. Não se arrepende, Sérgio? Perguntou, olhando diretamente nos meus olhos, como se soubesse que eu passei metade da noite repassando a noite anterior na cabeça. Eu dei de ombros, tentando parecer calmo. Foi estranho, mas foi legal. Ela sentiu, e ficamos em silêncio, como se tivéssemos concordado em não falar sobre algo importante. Comprei batatas e algumas latas de cerveja e ela tomates e verduras. E nos separamos, mas o sorriso dela ficou comigo como o gosto de um bom café. A vida seguiu seu curso. A oficina, o cheiro de isolamento, o barulho da furadeira. A noite com a Cláudia, onde ela fala da creche e eu concordo, olhando futebol na TV. À noite, deitado no escuro, eu me pegava esperando por algo. Talvez aquele calor de que Helena falou. Talvez o sorriso de Juliana, com cheiro de amora. Talvez o olhar de Beatriz, que parece te descascar como uma maçã e ver o que há por dentro. Eu me lembrava de como, na juventude, eu e Cláudia corríamos para nos encontrar perto do rio, como ela ria quando eu tentava pegá-la na grama alta, como sonhávamos com um futuro grande, brilhante, cheio de vida. E agora, jantar, novelas, contas. Em algum ponto do caminho perdemos a faísca, e eu nem percebi quando aconteceu. Na sexta-feira, recebi uma mensagem da Juliana. Domingo tem mais. Você vem? Reli umas 10 vezes, sentado na oficina, enquanto o rádio tocava Legião Urbana. Queria ir, mas uma dúvida surgiu no peito. O que eu estou fazendo? Isso não é só uma reuniãozinha. Mas eu não podia recusar, ou não queria.
No domingo, Helena passou para me buscar num golzinho azul antigo com o interior gasto, cheirando a gasolina e ao perfume dela, algo leve com um toque de lavanda. Ela usava jeans e uma camisa branca, mangas arregaçadas, óculos no topo da cabeça. A camisa fica bem em você, disse ela, passando o olhar pelos meus braços. Principalmente aqui, e apontou para os meus pulsos, onde da última vez seus dedos esfregaram a loção. Eu sorri, mas por dentro algo tremeu de novo, como se alguém tivesse puxado um fio. Na varanda da Juliana já havia velas acesas, cheirava a amora e algo picante, como canela. A música tocava baixo, algo lento, com uma voz rouca. Talvez Cássia Eller. Dona Marisa estava sentada num canto, bebericando sua cachaça. Sua presença era como um farol. Ela via tudo, entendia tudo. Juliana me recebeu na porta com um vestido que abraçava seu corpo como uma segunda pele, cor de vinho com um cinto fino. Ela me abraçou, demorando um pouco mais do que o necessário, e sua respiração tocou minha orelha. Que bom que você veio. Senti um arrepio na nuca, mas não de frio, e sim da proximidade dela. Sentamos, as conversas começaram leves, sobre o tempo, sobre como Juliana decidiu pintar a cerca, mas a tinta não era do tom certo. Sobre os vizinhos que de novo reclamam do barulho do seu cortador de grama. Mas então Helena, sentada ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e começou a massageá-lo lentamente, como se estivesse dissipando o cansaço acumulado por anos. Seus dedos eram fortes, mas macios, e eu senti a tensão ir embora, e em seu lugar vir um calor que se espalhava pelo corpo, como corrente pelos fios. Beatriz, sentada em frente, de repente colocou a mão no meu joelho levemente, quase imperceptível, mas senti seu calor através do jeans. Você é forte, Sérgio, disse Juliana, olhando nos meus olhos, mas esqueceu que pode ser fraco. No bom sentido. E deu uma risadinha, mas em sua voz havia algo mais do que uma piada. Minha sogra ficou em silêncio, mas seu sorriso dizia, eu não disse que ele iria reviver. Bebemos, rimos, relembramos piadas antigas e músicas que cantávamos na juventude. Juliana colocou uma playlist com sucessos dos anos 90. E quando começou a tocar Raça Negra, Beatriz de repente se levantou e começou a dançar, balançando os quadris lentamente, como se estivesse provocando. Helena a acompanhou, e elas giraram pela varanda, rindo como meninas. Eu olhava para elas e algo estalou dentro de mim, como se um circuito tivesse sido fechado. Dona Marisa levantou o copo. A juventude que ainda vive em nós. E brindamos de novo. O outono em Vila das Flores cheirava a folhas molhadas, a fumaça das queimadas e algo quente como uma lembrança do verão. A vida continuava como antes. A oficina, o cheiro de isolamento, a Cláudia com seus trabalhos manuais, o Lucas com seus fones de ouvido. Mas eu me tornei outro. Decidi retribuir o calor delas. Convidei-as para a nossa casa. Lucas estava na casa da avó, Cláudia no turno da noite. Vestia um suéter escuro, jeans, acendia a churrasqueira no quintal. Cheirava a carvão e carne, o churrasco estalava, a fumaça subia para as estrelas, que brilhavam mais do que o normal. Elas chegaram. Dona Marisa com seu lenço, Beatriz num vestido vinho que realçava sua silhueta. Helena de jeans e camisa branca, com os óculos na cabeça. Juliana com um suéter colorido, com cheiro de amora. Sentamos à mesa no quintal, bebemos cachaça, rimos, lembramos de como nos anos 90 dançávamos ao som de El Chan e bebíamos vinho barato no banco da praça. Mas em certo momento Beatriz olhou nos meus olhos, e sua voz ficou mais baixa. Seus olhos, Sérgio, são como um bom conhaque. Profundos com um gosto quente que fica depois. Eu sorri, mas suas palavras tocaram algo lá dentro, como se alguém tivesse tocado num fio desencapado. Helena pegou minha mão, passou o dedo pelo meu pulso, onde ainda havia o cheiro de sua loção. Cheira a outono, disse ela baixinho, e seus dedos demoraram na minha pele, macios, mais firmes. Juliana, de pé atrás de mim, tocou meu pescoço, ajeitando a gola do suéter. Ombros fortes como os de um atleta, disse ela com um sorriso, mas em sua voz havia algo mais do que um elogio. Eu olhava para elas, sentindo meu coração bater forte, como se eu fosse um garoto de novo, segurando a mão de uma menina pela primeira vez. Uma semana depois, fomos para o sítio da tia da Juliana, uma casinha com varanda de madeira e um pomar antigo, onde as macieiras se curvavam com o peso dos frutos tardios. Dona Marisa ficou em casa, dizendo que estava com dor nas costas, mas eu sabia, ela estava apenas nos dando espaço. Sentamos perto da lareira, cheirava a lenha e a maçãs, que Juliana cortou em fatias finas. Beatriz se encostou em mim, e seu ombro tocou o meu. Você está pensativo hoje, Sérgio, disse ela, e sua voz era suave como a fumaça da lareira. No que está pensando? Eu dei de ombros, mas a proximidade dela, o cheiro dela,
algo floral com um toque de almíscar, despertava algo vivo em mim. Helena, sentada em frente, olhou para mim por cima da taça. Todos nós nos perdemos na rotina, disse ela. Mas às vezes podemos nos encontrar, se não tivermos medo. Sua mão pousou no meu joelho, quente e firme. Juliana trouxe uma caixa com botões antigos, uma coleção de seu pai, e começamos a rir, experimentando um no outro. Ela prendeu um no meu suéter. Seus dedos demoraram no meu peito. Combina com você, disse ela, e seus olhos brilhavam, como se o botão sempre tivesse sido meu. Naquele momento o telefone tocou. Era a Cláudia. Olhei para a tela, mas não atendi. Não porque quisesse magoá-la, mas porque não sabia o que dizer. Continuamos a rir, a conversar, mas a tensão no ar crescia, como antes de uma tempestade. Os toques delas, os olhares delas, tudo isso era como um desafio, como um lembrete de que eu estava vivo, que eu ainda podia sentir. Em casa, olhei para Cláudia dormindo, para suas costas, para a curva familiar de seu ombro. Ela era familiar, mas distante, como uma foto antiga. Eu entendi que não voltaria a ser o Sérgio de antes, que se dissolvia na rotina, no cheiro de isolamento e no futebol na TV. No próximo café na casa da Juliana, eu olhava para elas, para Beatriz, Helena, Juliana, e para minha sogra, que estava sentada com um sorriso astuto, como se tudo isso fosse plano dela. Elas brincavam, serviam o chá, mas seus olhares diziam mais. Pigarreei, sentindo o coração bater forte. Vocês me despertaram. Eu não sabia que era possível viver assim. Elas sorriram, e em seus sorrisos havia algo quente, como se soubessem disso desde o início. Eu estava pronto para viver de verdade, com esse novo ritmo dentro de mim, que elas despertaram.